It's Labyrinth time! Mas ele também comentou sobre a produção dele das tiras, e ele falou que fazia as tiras, apesar de ter sido prazeroso, e ele pôde testar técnicas diferentes, por trabalhar com o preto e branco, ele perdeu dinheiro com as tiras. Eu não sei se vocês ficaram sabendo. Não, isso eu não sabia, não. Ele comentou que como as tiras eram distribuídas pelo Syndicate, e consequentemente ele ganhava pouco por tira, ele não recebia os royalties de republicação, porque iam direto pra Marvel. Merda. Porque geralmente quando tu cria uma tira de quadrinhos lá nos Estados Unidos, e ela é licenciada para outros jornais, tu ganha pela publicação a principal, e qualquer outra republicação tu recebe royalties, né? E ele não recebia. Ele ainda foi da geração que não pôde usufruir disso. Ô, Daniel, e a gente tá falando de 25 anos de tira, não é isso? Exatamente. Caralho. É muita grana. Mas assim, ó, cara, eu também penso que isso faz um pouco refletir o papel dele junto à companhia Marvel Comics, né? Ele sempre teve uma postura muito solícita junto à editora, sabe? Ele não chegou a quebrar caneco, inclusive ele comenta na biografia dele que quando o Kirby foi pra DC, Kirby ligou pra ele, convidando ele pra ir junto, que ele ia coordenar vários títulos e que ele queria que um dos títulos o Kirby escrevesse e o Romita desenhasse. E o Romita chegou e falou: olha, eu tô numa situação estável aqui na Marvel, espero que tu entenda, não vou cair fora, eu te desejo toda a sorte do mundo, etc e tal, né? E ficou por isso. Vocês acham, por exemplo, que se o Romita tivesse ido junto com o Kirby pra DC, o Quarto Mundo teria perdurado por mais tempo ou não? Quem sabe? O que vocês acham? Não. Será? Eu acho Não, que é outra vibe, né? Talvez se ele tivesse ido, não teria sido o John Romita que a gente conhece, né? Talvez ele Fico não ia com essa- marcar eu fico tanto com essa- quanto ele marcou. eu fico com essa impressão, assim, que acho que não ia conseguir ter o que ele tem indo pra DC. Ô, Daniel, a DC desse período, ela engessava muito o artista? A DC, ela era muito conhecida por ter como é que eles dizem? Agora tá me fugindo a palavra, mas eles costumavam ter uma diretriz de visual pros personagens, né? Aquele período ali em que tu tá falando do final dos anos 70, dá pra se dizer começo dos 80, aquela estética que lembrava muito Neil Adams, Jim Aparo, ela foi muito forte na DC. O Garcia Sim, Lopes principalmente também. assim, principalmente assim que na época o Kirby, quando ele entrou na DC, ele tava fazendo a revista do Jimmy Olsen, né? E Isso. não deixava ele fazer os desenhos do Super-Homem. Eles mudavam o rosto do Super-Homem pra ficar parecido com O Rogério falou tudo, Futsal. cara. O Rogério falou tudo. A Filmation tinha uma animação do Superman em que o likeness de todos os personagens, até eu tenho que me corrigir aqui, não era só do Superman, tinha de vários heróis da Liga da Justiça, tinha da Turma Titã, o likeness dos personagens lembrava muito o desenho do Kurt Swan. E o Kirby pegou Sim. justamente isso aí. Agora falando dessa maneira, lembrando do Kurt Swan, cara, eu sou fã do Kirby, certo? Eu adoro o trabalho dele e sei que o Quarto Mundo não seria a mesma coisa sem o traço dele. Mas eu acho que o John Romita Sr., no estágio em que ele tava, ele era um dos caras que tava mais próximo do Kurt Swan. Sim, cara, eu acho até melhor, assim, acho que até ele desenharia o Super-Homem com mais liberdade. Até desenharia o Super-Homem, até. Porque o Super-Homem tem esses problemas sociais, assim, ele tem convivência. Pô, ele ia mostrar a história dele com a Lois Lane, com a Lana Lang, com o Jimmy Elas iam Olsen, ficar tudo né? gostosa pra caralho. Gostosa pra caralho. Tudo isso aí. Até a vovô Bondade. Resume. A média de véia gostosa, então, é uma por saga, é isso, então. Mas agora, voltando a lembrar do papel do Romita Sênior na Marvel, a gente também tava tendo mais ou menos uma transformação nesse período em que ele tava como diretor de arte, né? Porque tu tava tendo já uma terceira geração de artistas que cresceram lendo aqueles quadrinhos do início da Marvel, que é uma coisa que o John Romita Sênior já não se enquadrava, porque o John Romita Sênior, ele já era um profissional, ele não era uma criança que tava lendo ali os heróis Quarteto Fantástico, Vingadores e etc. Esses caras, eles trouxeram uma bagagem estética pro desenho deles. Eu até diria que não conseguiu enraizar tanto no que a gente conhece hoje como arte de licenciamento da Marvel, porque o John Romita era um gran fodão, cara. Eu acho que essa estética meio vintage, né? Ela tá sendo revisitada agora porque tudo que foi feito na Marvel, no período ali do Grim and Gritty pra trás, é considerado vintage, né? Eu diria até que coisa dos anos 90. Tu tem aí Homem-Aranha do Mark Bagley aí, do McFarlane sendo usado em arte de licenciamento. Pra eles é vintage. Caralho,
também. Mas assim... Putz, eu já vi material de festa com Bagley. Tempo passa, por isso que sabe. a gente percebe que essa visão que ele deu pros personagens, que era sempre muito fácil de se reproduzir, fosse em vetor, né? Porque a arte do Romita sempre foi uma arte pesada, feita com uma arte final com pincel. Ela permaneceu por muito tempo como diretriz da Marvel, né? Eu acho que a primeira história que o Jorge Pérez fez pra Marvel, que foi uma história do Quarteto Fantástico, era o desenho dele tentando emular o Kirby, e a arte final em cima deixava o desenho do Jorge Pérez, veja bem, completamente John Romita Sr. Então, até eu posso dar uma procurada enquanto a gente conversa aqui, mas até a fase do Jorge Pérez lá dele nos Vingadores, que tu tinha lá a Hellcat aparecendo, vocês se lembram? Como é que chama aquela saga lá? Da Coroa da Serpente. Caminhada. Coroa da Serpente, isso. A Coroa da Serpente. Tem muito de John Romita Sr. likeness lá, né? Lembra muito mesmo. Tem, total. E era o George Pérez, né? O John Byrne também, quando ele fazia as histórias da Marvel Team Up, o Aranha que o Byrne desenhava era o Aranha do Sênior. Definitivamente, cara. Sim. Verdade. Era muito foda. Isso era legal. Era o Aranha Corpulento. Vocês não acham esse Homem-Aranha do novo agora que surgiu muito parecido com o do John Romita, hein? Tá falando do cinema? Do cinema, o atual, Sim. o gurizinho. Tanto que a primeira aparição dele, o pessoal fez muita montagem, comparando com o John Romita, o traço do John Romita, Os olhos, né? os olhos. Sim, a máscara. mas... Ele definiu uma diretriz estética que antes o Steve Ditko fazia o olho do personagem aumentar, diminuir, e na fase que o Romita entrou, ele manteve isso padrão, né? Sim, mano. Quer dizer, girou e voltou pro Romita, né, agora. E dá-lhe mais licenciamento. Provavelmente o primeiro contato de vocês com o John Romita Sr. deve ter sido com o Homem-Aranha. Acho difícil alguém ter visto alguma outra coisa dele primeiro. Talvez tirando o Rojo, que falou que leu a história do Demolidor da Ebal, né? Mas esse foi o teu primeiro contato, Rojo? Não. Agora, conferindo o material que eu tenho aqui, eu descobri que meu primeiro contato com o Romita foi nesse compilado de tirinhas que saiu no Almanac do Aranha, da RGE, né? Uhum. Depois disso aí que eu li a história da Ebal do Demolidor. E aí tu acompanhou essa história do Demolidor e tu sabia que tinha vindo antes do Aranha ou depois? Bom, isso aí eu sabia que tinha vindo antes, apesar de tudo que eu lia, parece que tava tudo bagunçado. Às vezes a Mary Jane tava com o Harry, às vezes a Gwen tava morta, às vezes a Gwen tava viva e eu não tava entendendo nada. Pra mim era uma bagunça desgraçada. Porque eu já até comentei no outro programa, eu fui num sebo, no aniversário, meu presente de aniversário era ir num sebo e comprar um monte de revista, né? Ia com meu pai e eu cheguei e falou, um monte de revista ali, eu tinha uns 7 anos, acho. E tinha um monte de revista do Homem-Aranha da Ebal, fechado, assim, um pacotão mesmo. Eu falei, Quero tudo isso aí. levei pra casa, abri, só tinha o Homem-Aranha primeiro, o resto era tudo Demolidor, né? Então foi aí que eu conheci o Demolidor, do Gene Colan, tudo. E foi numa dessas veio a Demolidor que surgiu aí, ó. Tinha essa história com o Gladiador, que agora que eu descobri que foi a história de teste pro Romita. E tu, Magaren? Eu, antes do podcast, estava tentando lembrar. A primeira lembrança que eu tenho de uma história do Romita foi numa dos Heróis Marvel 23. E eu comprei no sebo, que era republicava aquela história do Homem-Aranha Nunca Mais, tinha o Rei do Crime. Sim! Primeira aparição dele em quadrinhos. Porque eu lembro que essa foi uma das minhas primeiras revistas. Quando eu comecei a ler Aranha, eu comecei a ir atrás para comprar as revistas antigas. Já era Lombada Canoa, né? Isso. Isso aí, a gente falou dessa edição, é verdade. Já falou. Não digo que falou agora, falamos no episódio sobre Tá, o no Grandes Heróis episódio, Marvel. vocês falaram do episódio dos Heróis Marvel. Era safadeza, né? Os caras pegavam essas histórias antigas e republicavam, né? Na cara dura. Acabou as sagas, né? É. E tu, ô Dark? Bom, Aranha, né? Acho que o primeiro contato mesmo deve ter sido alguma revista da RGE. Eu lembro claramente que foi justamente aquela que tem a capa, que o Duende Verde tá carregando o Peter Parker, que descobre a identidade dele. Assim, em primeiro contato, eu só estranhei um pouco, assim, que eu achava todo mundo muito cabeçudo, não sei. Dependendo do enquadramento ali, o Peter Parker era uma cabeçorra danada. Principalmente o cabeça de martelo, né? O cabeça de martelo era ótimo. Eu falei assim, eu queria, se o Romita desenhasse o MODOK, ia faltar página, né? Nessa proporção que tá aqui. Agora, só que aí você começa a ver a Mary Jane, a Gwen Stacy, aí você deixa de lado, a Tia May, aí você deixa de lado. Mas eu lembro assim, ele ficou bem na fita comigo, uma vez que eu comprei aquele, saiu pelo Abril, no formatinho, o Marvel Especial 1 e 2, que era reunindo as batalhas do Aranha contra o Duende Verde. Então eles contavam de forma cronológica, e numa das edições você tinha ali a fase Dítico, e logo em seguida já entrava o Romita, né? Então você colocando um pau a pau, tudo bem, o Dítico eu gosto pra caramba, eu gosto do Dítico, gosto da arte do Dítico, mas assim, você colocando lado a lado, página a página, aí o Romita fica bem na fita, né? Aí já comecei a gostar mais da arte dele. Me
adiantando, cara, foi assim, o meu primeiro contato que eu tive consciência de quem ele era. Porque eu também lia os gibis da RGE, o meu pai tinha algumas coisas também da época da Ebal, assim, então eu não tinha ciência do nome dele, eu nem cuidava disso. Mas aí eu fui dar valor mesmo quando eu peguei esses dois encadernadinhos, né? Que a capa era do Watson Portela. As duas do Watson Portela. Me lembro que foi, se eu não me engano, as duas saíram como foi bimestral aquela Marvel especial, foi? Eu acho que essas duas edições foi bimestral, sim, porque já estava planejado, né? Ela foi a minha leitura de veraneio, eu não me lembro do ano que saiu, cara. Mas eu sei que eu li aquele negócio e reli mais de uma vez e fiquei vidrado, cara, vidrado. Foi por causa dessa porcaria que eu vi que a Gwen Stacy morreu. Nela só, cara? Sujura? Eu acho que foi a primeira vez também que eu vi Foi a primeira vez, cara. Eu tinha visto a antiga, não tinha mais ela, eu não entendia por quê. Aí eu só fui descobrir mesmo com essas da capa do Watson aí. Os dois terminaram, cara, ela deu fora. A mais antiga, eu acho que, eu não sei, cara, a mais antiga história que eu tenho do Homem-Aranha é dele enfrentando o Hulk, eu não sei se foi feito pelo John Romita, cara, foi numa revista da RGE, acho que foi uma edição antes. Pouco antes foi. Não, pouco antes não, acho que agora. Foi. Acho que foi dele, né? E o Homem-Aranha era burro que não Demolidor, né? Queria brigar com o Hulk, né? Mais, né? Porque pelo menos o Demolidor é cego, né? É, verdade. É um fudido. Ô, Browner, e tu? Pois é, cara, eu tava tentando lembrar. Cara, com certeza, a maior lembrança que eu tenho da arte do John Romita é aquela que o Andy falou, aquela montagem que vinha no final das revistas da Abril, né, com vários personagens, inclusive o Conan. Aquela acho que é uma das minhas primeiras lembranças da arte do John Romita. E a segunda, super icônica pra mim, é aquela daquela capa, daquela Treasury Edition, que tem o Homem-Aranha olhando pro leitor, né, com a teia atrás. Aquela super icônica que eu postei antes, que eu linkei no chat antes. Mas de quadrinho dele, cara, uma das que mais me lembro, eu acho que é a com o Justiceiro. Acho que a primeira aparição do Justiceiro, acho que é ele que desenha, não é? Tá aí um negócio aí, cara. A primeira... Eu acho que não é, não. Não? É o Azandru? Mas a capa não é dele? Sim, não. A capa é dele, hein? É? A capa é dele. Ah, sim. Eu acho que não. Por isso. Eu acho que a capa é dele, cara. Ou então, a capa da Teia do Aranha, da Abril, que tinha o Justiceiro era dele. Alguma coisa assim. Mas isso São as três que me vêm à cabeça quando eu penso nele. Isso é um detalhe à parte, hein, cara. Os designs que o Romita fazia nesse período aí. Pô, ele criou o design do Wolverine com aquela máscara de gatinho. Só confirmando, essa capa que você tá se referindo aí é aquela capa que tem o Justiceiro atirando e o Homem-Aranha no alvo, né? Isso. O desenho, na verdade, é do Gil Kane. É a arte final do Romita, em cima do Gil Kane. Beleza. Tá. Então eu posso cortar essa da minha lista. Então eu não tô errado. Eu falei que era dele, só esqueci o Gil Kane, desculpe. Não, mas a arte final realmente dominou aqui Parece, né? Cara, isso era constante, né, velho? Isso aí é verdade. Sim, ele diz numa entrevista, em várias entrevistas, né, que ele perdia mais tempo cobrindo outros artistas do que realmente se dedicando à arte dele, né? Isso. Teve um período que ele se tornou art director, ali, diretor de arte da Marvel, que ele estava refazendo muita coisa ou fazendo por cima, né? Inclusive o encontro do século, né? O encontro de todos os tempos, Super-Homem e Homem-Aranha, ele disse que redesenhou boa parte da arte, né? Ele não sabia dizer não. Isso é uma coisa que ele comentou numa entrevista. Que às vezes os caras ligavam pra tentar saber alguma coisa, tipo, cara, eu tô precisando de um design de um personagem, porque o artista da revista que eu tô editando aqui, ele não tem o design do vilão novo, e pode fazer? E ele ficava, tá bom, posso. Aí ele ia lá, fazia, mandava, e não sabia dizer não, porque a mesa dele era no lado do telefone, e o Stan Lee nunca tava lá. E ele tem uma coisa interessante também sobre ele, que ele diz numa entrevista que ele não era um grande criador, que ele era mais um cara que pegava o negócio pronto e deixava melhor, né? Que ele não era o cara que criava tanto quanto melhorava. E é engraçado pensar que ele tinha um background de soldado, assim, que ele era um excelente soldado na Marvel. Ele fazia tudo e fazia tudo bem e não dizia não. É uma boa definição. As coisas ficavam boas, né? Ele sempre pensou na firma. Soldier. Isso aí ele sempre pensou na firma, né, cara? Ô, Daniel, o Romitão, ele criou quais personagens, assim? Ou não chegou a criar nenhum? Olha, em matéria de design ou dentro do título do Aranha? Não, no geral, assim. Ele tem algum que ele fala, esse aqui é meu filho ou não? Olha, eu acredito que a maioria dos vilões do Aranha, que surgiram no período que ele foi artista, ele teve parcela criativa. Ele tinha comentado com o Rei do Crime, inclusive, também. O Rei do Crime, na edição 50 do Homem-Aranha, né, que ele dizia que o Stan Lee chegava pra ele e fazia o seguinte. Olha, vai aparecer um personagem chamado Rei do Crime. Faz o design do personagem. E diz que o Stan Lee nunca dizia pra ele, vai ter que refazer, não tem nada a ver. Não, tipo, fez assim, então vai ser assim. E foi a mesma coisa pro Shocker, foi a mesma coisa pro... Qual é o outro personagem? Rhino. Pro Rhino.
né? Eram todos os personagens que ele fez todo o design do personagem. O Cabeça de Martelo é design dele. O cabeça de martelo. Capitão falando do Stacy. cabeção dele. O design do Justiceiro também, cara. Ele ficou... Também, é. Design de Justiceiro. Ele comentou também que ele acabou adotando as botas brancas, né? Mas depois hoje em dia ele para pra pensar, ele acha a ideia idiota, né? Que ele comenta um cara a respeito, que faz o que o Justiceiro faz, usar luvas brancas e botas brancas. Era só pra fazer... era só pra fazer joguete gráfico com a caveira no peito. Ou um vilão que é dele também é o Rhino. Muito bom. A própria Mary Jane, né? A própria Mary Jane. Falou em vilão, não, mas- falou em vilão, o Sandro ainda diz muito bom e tu diz a Mary Jane. De coadjuvantes tem vários, né? O Joe Robertson também surgiu na fase dele, né? Não foi na fase, já não foi antes que o Joe Robson tinha? Não. Eu não me lembro do Dito que ele desenhou o Joe Robertson. Acho que, eu tô Ah, enganado. não, ele apareceu mais pra frente só. É. Ô, Daniel, aquela história do Harry Osborn se drogando é o Romitão? O que eu me lembro, Não, tem o então Gil acho que Kane. É o Gil Eu Kane. acho que é o Gil Kane. Gil Kane. Ele é arte final, né? É bem provável que seja arte final também. Que a primeira lembrança do Homem-Aranha é daquela história, né? Porque quando era pivete, o que é esse monte de bolinha ali em cima da cabeça dele, né? Que porra é essa? Então, a primeira lembrança que eu tenho do Romitão é a história que a Mary Jane aparece. Essa é a primeira lembrança. Essa é a tua, daí. É a minha. Pra infelicidade do Sandro, é essa. Deixa eu anotar aqui, vou excluir o Andy Nakamura da lista de amigos. Que gratuito, que é isso? Que é isso? What the hell?